como se nós tivéssemos uma formação profissional, como um médico, como um engenheiro civil, né? Como um carpinteiro. Tem uma função específica. E cada um de nós temos uma função dentro do corpo. Os dons e os talentos são habilidades, especializações que nós devemos adquirir para exercer o nosso ministério. Nós aprendemos também, amados, a diferença entre missões. Missões não é um ministério. Missões é um desafio lançado, como em alguns momentos foi ao apóstolo Paulo. Ele recebeu alguns desafios e ele foi até Antioquia, ele foi para Éfeso, e lá ele tinha uma missão, ou seja, ele tinha um plano de início, meio e fim. E depois de consolidado o trabalho, a evangelização, a estrutura das igrejas, ele foi para outros lugares. Então ele foi um missionário naquele lugar, que recebeu uma missão. Então você pode ter o seu ministério, receber uma missão. As pessoas confundem muito missionários com evangelistas, porque quase que sempre o exercício do ministério de um evangelista está relacionado a missões. Ir até um lugar, ministrar, trazer edificação com algum propósito, algum objetivo e depois retornar. E ali então nós falamos sobre uma série de situações e hoje nós vamos começar ainda nesta fase introdutória do assunto que nós vamos tratar. Hoje nós vamos começar a falar sobre, se o Senhor nos permitir, sobre pelo menos 2 pontos importantes sobre o exercício do nosso ministério. Em primeiro lugar, eu quero tratar com os irmãos sobre entender qual é o preço que se paga para exercer o ministério. Muitas pessoas não associam o esforço ao resultado. Então, você, para ser um profissional muito bem sucedido, você precisa também ter, paralelo ao sucesso profissional, na grande maioria, um princípio de adquirir conhecimento. Pode ser por meio de uma faculdade, pode ser por meio de um instituto tecnológico, pode ser por inúmeras instituições de ensino, mas também pode ser por outros caminhos que não é exatamente uma faculdade. Nós temos grandes homens do nosso tempo, contemporâneos nossos, que têm uma carreira profissional de grande excelência e nem todos foram pelo principal caminho, que é fazer uma faculdade, fazer uma pós-graduação, né? Mas todos eles, tendo uma formação ou não, dando como exemplo Bill Gates, Steve Jobs e dentre outros, mesmo estes não tendo consolidado as suas faculdades durante o início da sua carreira profissional, em nenhuma biografia desses homens demonstra que eles não buscaram conhecer, aprender durante esse processo. Podemos ir por meio de uma faculdade, de um instituto de ensino, ou podemos ir por outros caminhos. É mais difícil. Existem pessoas que têm esta capacidade naturalmente, nasceram com dons e talentos relacionados àquilo. Mas toda a carreira, toda a função para ser exercida e todo o ministério para ser exercido, ele precisa passar por um período em que você vai pagar o preço para adquirir aquilo que é necessário para executar o ministério. Não existe nenhum ministério, nenhum na Bíblia, e nunca vai existir um ministério que o servo de Deus foi de imediato lançado no campo para trabalhar. Ou vocês nunca se perguntaram por que Jesus levou 30 anos para começar o seu ministério? Porque ele também precisava se preparar. Mas ele não é Jesus? Sim. O mesmo Jesus que tem poder sobre os ventos, sobre os mares, o próprio estava sendo afligido num barco e os seus discípulos, tremendo de medo, estavam quase morrendo no mar da Galileia, tamanha a aflição que estava sendo açoitado aquele barco. E Jesus, aquele que tem poder sobre os mares, aquele que tem poder sobre os ventos, também estava sendo afligido e ele, dormindo, estava também quase prestes a morrer juntamente com os discípulos. E ele se levanta ao ser acordado pelos discípulos, repreende os ventos, repreende o mar e tudo se acalma. Os seus discípulos, espantados, falam: quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? O mesmo mar e vento que sabia quem era Jesus, foi também implacável com Jesus enquanto ele estava dormindo. Nós, dormindo, não somos nada.
Enquanto estivermos ativos, enquanto estivermos realmente buscando, exercitando e trabalhando, sim, nós somos um leão vivo e que estamos exercendo a nossa função. Agora, se nós estivermos dormindo, não importa o poder, a autoridade, o ministério que nos foi concedido, nós não somos nada. Jesus nos ensina isso naquele momento no Mar da Galileia. Mesmo ele sendo o Filho de Deus, ele dormindo não tinha utilidade. Isso é um simbolismo. Mesmo o vento sabendo quem ele era, mesmo o mar sabendo quem ele era, eles afligiram Jesus porque ele estava dormindo. Quando ele acorda, eles não podem conter Jesus. O inimigo sabe que se dermos lugar, dermos brecha, ele sabe que nós somos sacerdócio real, povo adquirido, fomos chamados para o Senhor para ser reis, sacerdotes, amém, ele sabe de tudo isso. Mas se eu e você estivermos dormindo, ele vai aproveitar essa oportunidade. Por isso que todo ministério passa por um período de aprendizado. E este aprendizado tem um preço, como tudo. É muito comum nós vermos jovens que estão prestes a fazer um vestibular na faculdade, os amigos indo jogar bola e ele estudando. Os amigos indo tirar férias na praia e ele estudando. E ela estudando. É o preço para chegar aonde se deseja. Eu quero falar algo aos irmãos que é um homem que, particularmente falando, até eu ganhei uma Bíblia do Fernando domingo, e uma Bíblia diferente, eu nunca vi aquela Bíblia, eu amei demais, achei muito legal. É uma Bíblia que tem, dentro de inúmeras passagens e livros da Bíblia, existem citações de vários líderes, homens, como Charles Spurgeon, como John Piper, Martin Luther King, vários homens, e citações bíblicas de experiências que eles viveram, e ali eles vão compartilhando. E existe um homem especial, na qual eu amo muito, não encontrei ela na Bíblia, essa é uma frase, uma colocação que há muito tempo ele já disse, que é o Russell Shedd. Ele fala que o triunfo, nós associamos o triunfo, a vitória, ao simples fato de não existir esforço. O que é o triunfo? Na Segunda Guerra Mundial, alguns países saíram vitoriosos, como o povo americano, como os ingleses. Eles saíram vitoriosos da guerra. Mas o que é o triunfo para um soldado, ele fala? O triunfo para um soldado é a vitória da guerra. Só que muitos desses soldados voltaram da guerra sem os seus membros, sem uma perna, com os seus olhos perfurados, surdos, com partes do seu corpo que foram arrancadas. E eles voltaram vitoriosos. Mas eles pagaram um preço muito grande por esta vitória. E haverá um dia, ele assim fala, que nós estaremos diante daquele que irá passar por nós, fazendo guarda, e ali, o vento, né? E ele irá simplesmente, amados, ali, passar por cada um de nós, e mesmo nós ali, talvez uns com uma perna arrancada, com um olho perfurado, com cicatrizes e marcas no nosso corpo, mas nós estaremos sendo contados com aqueles que hão de passar a eternidade com ele. O triunfo não está associado ao simples fato de achar que não existe preço a ser pago. Existe um preço a ser pago. E este preço, amados, sim, para todos estes soldados que perderam seus membros, que perderam parte do seu corpo, que se sacrificaram pelo seu país, você não vê nenhum deles arrependido pelo que eles fizeram. Fariam tudo novamente. Choram por perder amigos no campo de batalha, mas estão felizes porque venceram a guerra. O triunfo está associado a isso, amados. Não o simples fato de que, olha, vencemos e voltamos. Mas existe também um preço a ser pago por isso. E a Bíblia relata isso em algumas passagens, e eu quero ler com os irmãos. Vamos abrir em 1 Coríntios. Essa carta que Paulo escreve lá no capítulo 12. E isso não é uma característica exclusiva do ministério apostólico de Paulo. Isso é uma característica, amados, de todo o tipo de ministério. No capítulo 12 de 1 Coríntios, lá no versículo 15,
Eu quero ler com os irmãos. Desculpa, viu, amados? É 2 Coríntios, tá? Não é 1 Coríntios. Acho que eu falei primeira, né? É 2 Coríntios, capítulo 12. Olha o que diz lá no versículo 15. Paulo diz assim aos irmãos em Coríntios: e eu, de muita boa vontade, gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que, amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Ele sabe desta possibilidade. Ele sabe que isto é bem provável que aconteça com ele. Que o esforço, todo o amor e toda a dedicação que ele imprime em favor da igreja, não é o mesmo esforço que a igreja há de fazer por ele. Em primeiro lugar, ele coloca assim: de muita boa vontade. Eu não faço por obrigação, eu não faço por interesse, eu não faço porque eu tenho objetivos de cargos. Eu faço porque eu gosto, porque eu amo, porque eu escolhi fazer isso. Um dia eu decidi entrar por esse caminho, aceitei o ministério que me foi confiado e segui por esse caminho. Nunca foi por obrigação, nunca foi por um segundo interesse que não seja exatamente ver a edificação das vossas vidas. E ele sabe que o preço a ser pago pelo exercício do seu ministério é duro. Porque é muito comum, amados, nós trabalharmos e sermos recompensados. Lá no final do mês, cai o dinheiro na sua conta. É uma recompensa, é uma paga pelo seu esforço. É a paga do seu trabalho. O que Paulo tem consciência acerca do ministério é que sim, ele mesmo declara que não existe nada que venhamos a fazer nesta terra pelo Senhor que não nos será pago. Talvez nós receberemos só lá na eternidade, mas ninguém há de cobrar do Senhor por ele ser devedor de alguém. Ninguém. Mas ele sabe que talvez o preço que ele vai pagar é se esforçar muito por pessoas que não vão retribuir. Isso é consciente, isso não é reservado só ao ministério apostólico. Isso é Paulo falando porque ele era um apóstolo. Isso é em todos os ministérios. Nós vemos os profetas caminhando e vivendo sozinho sobre a terra. Nós vemos os evangelistas também passando por isso aqui. Vai ler um pouco melhor Atos e você vai perceber isso. Nós vemos os pastores também estando sozinhos. Nós vemos que isso é uma característica de muitos ministérios. Isto não significa que você está ou não está fazendo a vontade do Senhor. Estar sendo acompanhado, estar sendo compreendido, não é um resultado de, vamos dizer assim, de qualificação do seu ministério. Jesus explicava por parábolas, desenhava na terra, literalmente, ele desenhava na terra, ele explicava por parábolas, ele pegava o peixe, ele pescava junto com os discípulos, ele tinha maior preocupação, e os discípulos continuam não entendendo o que ele estava falando. Ele estava sozinho. Não é porque era Jesus, ou aqui porque é Paulo, o apóstolo. Isto é uma das características do ministério. Não é porque muitas vezes você se sentirá sozinho que você vai desanimar, que você vai deixar de se gastar pelas pessoas, que você vai deixar de se esforçar por elas, mesmo que elas não reconheçam, mesmo que ainda elas achem que é pouco, mesmo que ingrata elas possam ser, você permanece de boa vontade, se esforçando. Isso é uma característica do exercício do ministério. E nós precisamos compreender a importância disso que ele vem tratar aqui. Eu quero um outro texto que tem a ver com isso daqui, só que agora a gente vai lá no começo da Bíblia. O primeiro livro da Bíblia é Gênesis, ok? O segundo livro é Êxodo. E abra lá no capítulo 32. Mesmo o nosso Deus tendo princípios, Êxodo 32. Lembre-se do versículo de Paulo: de boa vontade, eu vou me gastar e me deixar gastar por vocês. Mesmo que amando-vos cada vez mais, seja menos amado por vocês. Peguem a essência desse versículo e vamos ler esse texto agora, que é Êxodo capítulo 32, versículo 30.
Todos acharam? Olha só que interessante, vamos lá. E diz assim: e aconteceu no dia seguinte, Moisés disse ao povo: vós pecastes, grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor, porventura farei propiciação do vosso pecado. Assim tornou Moisés ao Senhor e disse: ora, este povo pecou pecado grande, fazendo para si deuses de ouro. E agora, pois, perdoa o seu pecado, se não risca-me, peço-te, do teu livro que tens escrito. Então disse o Senhor a Moisés: aquele que pecar contra mim, a este riscarei eu do meu livro. Vai, pois, agora, conduz este povo para onde te tenho dito. Eis que o meu anjo irá diante de ti, porém no dia da minha visitação visitarei neles o seu pecado. E assim feriu o Senhor o povo, porquanto fizeram o bezerro que Arão tinha feito. Deus tem princípios, amados. E esses princípios são imutáveis. Não muda. Moisés, sim, demonstra o quanto ele amava o povo de Deus. Sim, Moisés demonstra o quanto ele estava disposto a lutar pelo povo de Deus. Ao ponto dele chegar diante de Deus e falar assim: Senhor, eu sei que este povo pecou e não foi qualquer coisa. Foi um pecado gravíssimo. Eles pegaram o ouro que o Senhor deu a eles e eles fizeram um ídolo para si. Eu sei, e que foi muito grave. Mas aí Moisés, mesmo com a intenção boa, e é isso que eu quero tratar aqui, é valoroso o que ele está fazendo quando pensamos na sua intenção, mas ele excede os limites que o Senhor o colocou. Quem é Moisés para decidir como Deus tem que agir? Quem ele tem que punir e como tem que punir? E se é que tem que punir? E é isso que Deus chama a atenção dele. Deus vê o quanto ele ama aquele povo. Deus vê o quanto ele defende aquele povo. Aquilo que Paulo fez. E talvez se fosse Paulo aqui, ele falaria as mesmas coisas. Talvez se fosse Paulo aqui, faria da mesma forma. Isto é fundamental para o exercício do seu ministério. Isso é fundamental. Você continuar acreditando. E sabe de quem era esse povo? Um povo que estava murmurando porque não tinha cebola. Um povo que estava murmurando porque não tinha cemitério onde eles estavam. Um povo que estava murmurando porque eles queriam comer alguma coisa diferente. Eles estavam aposentados. Eles não precisavam trabalhar. A comida estava posta. Eles tinham água. Eles estavam encostados no INSS por 40 anos. E ainda não estava bom. Roupa não precisava comprar. Comida não precisava nem lavrar a terra para ter comida. Água em abundância. Queriam comer umas coisas diferentes, Deus mandou carne para eles. Eles tinham um líder, eles tinham Deus, eles tinham leis. Não existia nenhum povo na terra que tinham leis para reger as suas relações sociais. Eles tinham tudo. No deserto, durante o dia, uma nuvem para acalmar o calor. À noite, uma coluna de fogo para esquentar. Um tabernáculo. Eles tinham tudo, mas ainda estavam insatisfeitos. Insatisfeitos. Moisés olha para um povo deste e se interpõe entre eles e Deus, defendendo eles, porque essa era a responsabilidade dele, guiar esse povo. Mas Deus fala assim: Moisés, é válido, é bom, está vendo por que eu escolhi você? Só que é o seguinte: quando eu quiser punir, eu vou punir. Quando tiver que trazer justiça, eu vou trazer justiça. Não importa o quanto você ama esse povo, não importa o quanto você se dedique a ele. O que eles fizeram foi contra mim. Então, se tiver que puni-los, eu vou punir. Não se coloca no meio do caminho. Faz a tua parte, cumpre o teu ministério, mas não se interpõe. Porque quando o fogo vier, vai consumir todos. E foi assim, o Senhor foi matando um a um ao longo dos 40 anos. Ele foi tirando toda a murmuração do meio do seu povo. Ele foi tirando todos aqueles que se levantaram contra Moisés e contra ele. Ele foi matando um a um pacientemente ao longo de 40 anos. Mas Moisés
mostra um princípio do exercício do ministério, ao ponto dele propor a Deus perder a sua salvação para que o povo ainda fosse perdoado por ele. Risca o meu nome do teu livro, mas perdoa esse povo. É a luta em saber que existe um preço para se conquistar o direito de exercer o seu ministério. Meus amados, eu fiz uma questão de escrever aqui uma relação e eu vou ler para exatamente não esquecer ninguém. E é maravilhoso isso. Eu quero que vocês prestem bastante atenção. Não é maravilhoso porque fui eu que escrevi. Na verdade, o que eu fiz foi só replicar aquilo que está na Bíblia. Então, eu não tenho mérito nenhum por isso. Mas preste atenção nisso. Vou fazer uma linha cronológica com exceção de Jesus aqui. Noé trabalhou. Se podemos resumir a vida de Noé, é trabalho. Muito trabalho. Isso é o que marcou a vida de Noé. Quando nós vemos na sequência Abraão, aonde foi o preço que ele pagou? Noé pagou um preço para exercer o seu ministério. Ele trabalhou, muitas farpas na mão. Abraão, para exercer o seu ministério, ele teve que viajar, deixar a sua parentela e viajar para muito longe. A Bíblia diz que Jacó, para alcançar a consciência necessária para entender qual era o seu papel e a sua função no reino de Deus e para que Deus o levantou, Jacó lutou para poder realmente exercer o seu ministério. Quando nós vemos o seu filho José, ele, para exercer o seu ministério, ele administrou. Foi a sua função. Josué não foi um evangelista. Josué não foi aquele que, ele foi usado, amados, e historicamente é registrado, as 3 maiores secas que o mundo já enfrentou, a primeira grande seca é essa registrada no Egito. E Deus levantou José, preparou ele fez uma boa faculdade, para então administrar a fome e a crise que o mundo enfrentaria. A Bíblia diz que Moisés, ele foi aquele que guiou o povo de Deus. Todos estes homens, para exercer o seu ministério, eles tiveram que agir. Todas essas colocações estão como um verbo. Como Josué, que foi aquele que esteve à frente para tocar as trombetas, e não somente Jericó, que é um símbolo das muralhas caindo, mas também teve, não foi só aquela batalha, viu, amados? Teve muitas outras batalhas para conquistar todo o território de Israel, não foi só em Jericó. Foram muitas as batalhas. A Bíblia descreve que Davi, amados, ele teve que matar para exercer o seu ministério. Isso também teve um preço. Por ele ter matado tanta gente, Deus falou, você não pode construir o meu templo. As tuas mãos estão sujas de sangue. E existem alguns teólogos que acreditam que este sujo de sangue não foram as milhares de vidas e exércitos que ele dizimou, mas foi o marido de Batseba. E isso talvez foi o que impediu ele de ter esta honra de construir o templo do Senhor. Seu filho Salomão, o que ele fez? Ele construiu, ele edificou. Elias foi aquele que ordenou. Ele era a voz de Deus na terra. E assim, amados, nós vemos tantos homens de Deus como Daniel, que foi aquele que repousou uma noite inteira em meio aos leões e descansou, confiando de que aquilo que ele estava fazendo era exatamente o agrado do Pai. E a Bíblia vem descrevendo, amados, muitos, como Pedro, que foi aquele que anunciou as boas novas. Ele foi aquele que, amados, muito antes de Paulo começar a exercer o seu ministério, Pedro, por quase 15 anos, ele foi a voz do Senhor nessa terra, anunciando as boas novas. Nós damos muito crédito a Paulo, porque ele deixou muitos registros. Mas lembre-se que quando Paulo começou a pregar, Pedro já estava pregando e falando das boas novas há 15 anos. 15 anos, de Pentecoste até Paulo começar a exercer o seu ministério, Pedro já estava falando da palavra em muitos lugares. Ele foi aquele que o Senhor levantou para anunciar. Paulo foi aquele usado por Deus para edificar as igrejas, não só do seu tempo, mas as de hoje também, para aquelas que seguem a palavra. João foi aquele utilizado por Senhor para trazer a revelação. O maior fruto que esse homem deixou sobre a terra foi a revelação que ele traz sobre o livro de Apocalipse.
E Jesus foi aquele, amados, que ressuscitou. A grande vitória de Cristo está na sua ressurreição. Todos os homens na Bíblia, para exercer o seu ministério, eles pagaram um preço. Eles trabalharam, eles lutaram, eles edificaram, eles correram o mundo anunciando. Eles realmente tiveram que sair do seu lugar, da sua zona de conforto. E eu costumo dizer isso, e é uma verdade, amados. O que seria da arca sem Noé? Não é essa a colocação. É o que seria de Noé sem a arca. Se não houvesse a arca, amados, nós nunca saberíamos quem foi Noé. Se Nabucodonosor não tivesse invadido Jerusalém, escravizado Jerusalém, nós não saberíamos quem foi Daniel. A Bíblia diz que ele era um homem já que temia a Deus. Ele era um homem já, mas o Espírito excelente que levou ele a fazer o que ele fez só foi concebido quando ele, sim, vira um escravo e toma uma posição diante do Senhor. Estaríamos aqui nós falando de Davi se não fosse Golias? Estaríamos nós aqui falando de Moisés se não fosse o exílio de 40 anos que ele viveu no deserto? Estaríamos nós falando aqui de Elias se não fosse por tudo que ele passou? Estaríamos nós falando de Cristo se não fosse a cruz? Todos estes homens, amados, são conhecidos hoje, fizeram uma marca no universo, porque eles tiveram que agir, trabalhar e pagar o preço. O que nós estamos fazendo para pagar o preço, para então exercer o nosso ministério? Se nós não estivermos pagando preço algum, amados, aonde nós iremos ter o direito de exercer o ministério? E talvez você possa pensar assim, mas como assim o direito de exercer o ministério? Muitas pessoas aí fora, amados, e nós não podemos ser como estes, estão exercendo o seu ministério sem ser dignos, sem merecer, sem ainda estar pronto. No caminho de Damasco, o Senhor levanta Saulo e fala: eu te chamei para um propósito. Envia um diácono para batizá-lo e fala assim: ele é um vaso precioso para mim. Ele vai levar a palavra para os gentios. Mas Paulo não sai pregando a palavra para os gentios. Passam-se 14 anos até ele começar a pregar. 14 anos. E Paulo traz um entendimento muito bom, amados, aqui sobre isto. E eu quero que os irmãos abram. Vamos abrir lá em 1 Tessalonicenses. Existe, viu? Passa Colossenses. Um pouquinho antes de Hebreus vai ter Filemão, Tito, aí você vai estar chegando ali, se voltando para trás, né? Você vai chegar em Timóteo, e aí antes de Timóteo tem Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Todos acharam? Nós vamos ler, podíamos ler os 4 primeiros versículos, mas vamos ler somente o versículo 4. Diz assim, 1 Tessalonicenses 2, 4. Mas, Paulo falando, como fomos aprovados de Deus para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não para agradar aos homens, mas a Deus, que prova os nossos corações. Paulo diz que ele foi aprovado. Ele foi aprovado. Só depois que ele foi aprovado, que Deus confiou o evangelho a ele. Falou, agora você pode ir pregar. Ele foi provado, 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 provado inúmeras vezes, para depois de ter sido provado inúmeras vezes, ele ser aprovado. E depois de aprovado, Deus falou, agora você pode ir levar este evangelho. Mas espera aí, lá em Atos 9, o Senhor já havia dito para ele qual era o ministério dele. Lá no início, no primeiro encontro que ele teve com o Senhor, a Bíblia já revela que o Senhor traz qual seria o ministério de Paulo, outrora, naquele momento, chamado Saulo ainda. Ele já sabia qual era o ministério dele, mas ele entendia também que mesmo ele sabendo qual é a função dele,
Ele precisava ser digno, merecedor. Não é porque um bebê nasce com uma mão que você confia a ele um copo de vidro para ele segurar. Ele tem mão, mas ele não sabe segurar. Ele tem boca, mas não sabe falar. Os seus sentidos ainda não estão funcionando perfeitamente. Ele vai passar por um processo de aprendizado. Ele vai ser testado. Ele vai tentar andar e vai cair até um dia ele aprender a andar. E quando ele estiver com todos os seus membros em pleno funcionamento, ele então vai ser independente. Ele vai poder fazer algo sozinho. Mas ele vai ser testado, provado, trabalhado, lapidado por muitos anos até isso acontecer. Leva-se muito tempo para isso acontecer. E, infelizmente, nós vemos muitas pessoas sendo destruídas dentro da igreja, porque ela chega, senta, começa a ouvir do amor de Cristo, entrega a sua vida ao Senhor, desce as águas do batismo, do arrependimento, e começa a viver, e alguns dias, meses depois, já é colocado um fardo sobre os ombros dele, para ele exercer uma função dentro da igreja, e o que acaba acontecendo com essa pessoa? Ela fadiga, ela cansa, ela não suporta. Por quê? Porque ainda não foi aprovado para poder exercer o seu ministério, para poder fazer. Não é da noite para o dia. Me mostre um aqui que da noite para o dia saiu da ordem do Senhor ao cumprimento da promessa. Ninguém, amados. Ninguém. Eu acabei de dizer aos irmãos, nem Cristo. Nem Cristo. Foi iniciar o seu ministério quase aos 30 anos. Porque uma série de coisas ainda precisavam acontecer. Tinha uma série de coisas que ainda precisavam ser estruturados. E é isso que Paulo está falando, mesmo sendo um conhecedor da lei profunda, mesmo tendo sido criado aos pés de Gamaliel, mesmo sendo um homem entendedor dos preceitos de Deus, como poucos em Israel, quando eu encontro com o Senhor, eu entendo que eu tenho que aprender muitas coisas antes de ser, esta é a colocação, amados, ser digno de exercer o meu ministério. E aqui muitas pessoas aí fora estão exercendo o seu ministério sem antes ter sido aprovado por Deus. Estão fazendo aquilo na qual foram gerados, concebidos, a sua função é essa, esse é o seu ministério, eu te levantei para pregar aos gentios, mas isso não significa que você está pronto para isto. É isso que Paulo está falando. É por isso que muitos naufragam na fé. E muitas vezes até a própria igreja é a causadora desse problema. Por levantar rápido demais as pessoas. Lembre-se que ministério, a função que você tem dentro do corpo de Cristo, você precisa ser digno para exercê-lo. Você pode até saber qual é o teu ministério, mas não adianta você saber e não ser digno. Não ser honrado ao ponto de ter a autoridade, como ele falou, fui provado e aprovado. E aí depois de aprovado, Deus me confiou, agora você pode, Paulo. E nós estamos falando de Paulo, que no caminho de Damasco, ele já conhecia muito mais coisa que a gente hoje. É um processo de aprendizado para ser merecedor. Para merecer, eu vou precisar o quê? Ser provado. Não é então assim, bom, já que eu não posso exercer o meu ministério, então o que eu vou fazer? Cruzar os meus braços e esperar. Não é desta maneira. Lembre-se que para você ser aprovado, você tem que ser provado. E como é que você é aprovado? Você estuda, e de repente, né? Hoje é um pouquinho mais fácil. Hoje tem até programação de prova, o tema, tem até uma prova simulada antes, dias antes, para você saber mais ou menos como vai ser a prova. Mas no passado não era assim, né? A gente não sabia nem quando ia ser a prova. E é assim que é a vida, amados. Eu sou a favor disso. Você não tem que saber quando, você tem que estar pronto. Se a prova for hoje, e aí? Você está preparado? Você tem que ser assim, porque na vida, aí fora, no trabalho, você não sabe o dia mau. Você não sabe quando vem a tempestade. Você se prepara. Por quê? Porque pode ser a qualquer momento. E você se prepara. E pode ser que esse dia demore mais do que você esperava. Que bom. Ou pode ser que venha antes do que você esperava.
Prova é você estudar, aprender, conhecer e ali realmente entender como tudo funciona, para quando o dia mal vir, você saber como enfrentar. E aí, se você sabe como enfrentar, você faz a prova e é aprovado. É um processo. Então, para você ser aprovado, não é cruzar os braços e esperar o tempo passar. É você exercer, se este é meu ministério, amados, e há muitos e muitos anos, quando o Senhor falou comigo sobre qual era o propósito que Ele tinha sobre a minha vida, o que eu fiz? Fui estudar, fui aprender. Comecei a exatamente escrever e pensar por que isto e aquilo, e eu pregava muitas vezes para mim mesmo. E eu falava isso, eu falava sozinho, e falava, e aí de repente eu começava a falar, mas não faz sentido o que eu estou falando, isso aqui não está certo. E aí voltava, entendia, por quê? Pode ser que um dia o Senhor me dê a responsabilidade de falar para mais uma pessoa. Então eu preciso me preparar. Um homem que foi até o terceiro céu amados, viu coisas que não é possível nenhum homem descrever, ele mesmo fala. Depois de ver todas essas experiências, ele um dia fala assim, passa em Éfeso, passa em Ícone, passa ali, vai lá, pega os meus livros, pega a minha capa, eu preciso. Um homem que viveu tantas experiências ainda estava estudando. Ele ainda estava aprendendo, ainda ele estava buscando compreender as coisas. Recentemente eu estava falando com o pessoal sobre isso. Como eu respondo pessoas que não acreditam na Bíblia? Como eu respondo certas colocações a pessoas que são ateus? Como eu respondo, por exemplo, aos espíritas? Eu preciso aprender, e isso é muito bom. Eu preciso saber onde estão os fundamentos bíblicos para mostrar, não é para humilhar as pessoas, mas para mostrar a eles por que eles estão pensando da maneira errada. Por que eles estão sendo enganados? Você precisa se preparar. Isto é o exercício do ministério. E aqui nós estamos em Tessalonicenses, amados, vendo exatamente o que Paulo está dizendo, que é necessário ser forjado, trabalhado, para que você seja aprovado. É assim que funciona. O ministério tem um preço a ser pago. E tem, amados. E tem. Só que é muito diferente o peso. Quando você não está, preste atenção nisso, quando você não foi aprovado, o peso da responsabilidade do exercício do ministério não é superior às suas forças. Mas a Bíblia não diz que Deus não dá nada, não permite que venha nada sobre as nossas vidas maior do que podemos suportar? Sim. Isso é o que Deus faz. Isso é o que Deus faz. Agora eu vou fazer uma pergunta aos irmãos. Quando você, de forma insensata, quer pegar um peso muito maior do que você pode suportar, qual é a responsabilidade de Deus sobre isso? Eu vou explicar para os irmãos. Quando conheci o Senhor e comecei a ler, aprender sobre o Senhor, e Ele começou a me colocar em provas. Como eu sei que são provas vindo de Deus? Quando você não faz nada para aquilo acontecer. E acontece. Isso é provação. Agora, quando você está sofrendo consequências de escolhas erradas, talvez isso não seja provação, seja realmente consequência. Aquilo que ia acontecer com o povo, Deus fala para Moisés, Moisés, isso é problema meu. Eles plantaram e eles vão colher. Não é prova que está vindo sobre eles. Prova não. É consequência. Quando eu tento a Deus, porque a partir do momento que eu aceito uma função dentro da igreja que eu não estou capacitado a exercer, assumo uma responsabilidade muito maior do que eu tenho capacidade para exercer, eu não estou lançando em Deus toda a responsabilidade, eu estou exatamente tentando a Deus, fazendo algo, cometendo uma loucura que Ele não tem parte nisso. Por isso que muitas pessoas estão saindo da igreja machucadas, destruídas, porque elas, inconscientemente, instruídas de forma errada, estão pegando um peso muito maior que elas podem suportar. Isso não tem nada a ver com Deus, porque tudo que provém dele não é maior do que a sua força. Você é forte o suficiente para suportar. Por isso que quando você vai sendo provado, provado e aprovado, provado e aprovado, provado e aprovado, não importa o tamanho do desafio do ministério que Deus vai te conceder, você tem forças para suportar. Porque você foi sendo exercitado ao longo do tempo. Agora, quando você,
por vaidade, por ignorância, por qualquer motivo, assume uma responsabilidade muito maior do que o que você pode suportar, Deus não tem parte nisso. Isso não está provendo dele. Ele não pode falar assim, não, você não vai porque... Não, Deus não impede-nos das nossas escolhas. É diferente. É por isso que muitas pessoas estão naufragando na fé, por não ter forças para suportar o fardo, porque o fardo realmente é muito maior do que o que eles podem suportar. Mas isso não provém de Deus. A aprovação que o Senhor manda sobre a sua vida, sobre nós, ela é na medida da sua força. Ele sabe exatamente o exercício que você precisa fazer, qual o músculo que precisa ser ativado, qual é o esforço e aonde é o esforço localizado que você precisa para aquele momento. Ele sabe. É por isso que é Ele quem envia a aprovação, é por isso que Ele é quem prova, por isso é quem Ele também avalia e aprova os seus. Agora, muitos aí fora, amados, não compreendem como isto tem que funcionar, como isto acontece, como tem que ser a distribuição dessas responsabilidades. Eu vou dar um exemplo dentro do exemplo, que é Moisés. Moisés foi um homem maravilhoso, amados, fantástico. Mas ele também cometeu erros. Ele também ultrapassou em alguns momentos os limites que o próprio Deus colocou para ele. Nós vimos aqui no texto. Moisés, lembre-se que você é o homem que eu levantei para guiar o meu povo. Você não é aquele que decide quem eu vou punir ou não. Você está querendo fazer mais do que deve. Em outros momentos, Moisés fez a mesma coisa. Moisés, ele faz o quê? O Senhor, sim, Deus chamou. Ele levanta lá na sarça e ele vai até o Egito para cumprir o mandato do Senhor. Sim. Depois que o povo sai, atravessa o mar, Moisés então começa, partiu de Moisés. Deus não pediu isso para ele. Lembre-se disso. Lembra do que você assume uma coisa que você não suporta e depois quer jogar isso nas costas de Deus, falando, mas Deus não permite. Não foi Deus. Moisés decidiu fazer uma coisa. Ele colocava uma cadeira no meio do arraial e falava assim, todo mundo que tem problema vem aqui perguntar para mim o que tem que fazer e eu vou julgar as causas. Ele decidiu fazer isso. E era uma coisa boa. Ele queria acabar com as discórdias. Ele queria resolver os problemas. Ele decide fazer isso. Ele acordava às 6 horas da manhã, era 11 horas da noite, ele estava sentado na cadeira decidindo problemas e a fila só aumentava. Ele não conseguia resolver todos os problemas e estava acabando com a sua saúde. Então, quem aparece? Um homem maravilhoso chamado Jetro, seu sogro. Ele chega de surpresa, lá no meio do arraial. Eu escutei tudo o que aconteceu com vocês no Egito. Eu vim trazer a sua esposa e seus filhos. Moisés estava sozinho. Ele traz a sua família, porque ele precisa da sua família à sua volta. Ele precisa. Jetro sabiamente fala, ele não pode ficar sozinho. Ele leva. E Jetro fica ali alguns dias com eles. E Jetro começa a ver como é o dia a dia de Moisés. E um dia ele chega para Moisés e fala assim, Moisés, você vai morrer. Se você continuar fazendo isso, você vai morrer. Como assim você julga a causa de 2 milhões de pessoas todos os dias? A sua vida é essa? É assim que você vive a sua vida? Moisés assumiu um fardo que Deus não pediu a ele. E isso ia levar ele à fadiga e à morte, amados. Jetro fala assim, escolha você homens de sua confiança, anciãos, homens sábios, homens que realmente você sabe que deram um bom testemunho, que são homens que são pacificadores, que são sábios, que são inteligentes. Separa um grupo e eles vão julgar fracionadamente, de forma fracional o povo. Cada um vai cuidar de 50 mil, 10 mil. Divide aí, Moisés. Moisés fala, boa ideia, né? Aí ele começa a levantar e fazer uma divisão de responsabilidades. E isso não foi retirado do povo. Deus não falou assim, isso é abominável, eu não quero. Deus permitiu. Mas permitiu porque era algo bom, mas a maneira como Moisés estava fazendo foi ele que decidiu. Foi um peso muito maior do que ele quis, do que ele podia suportar, desculpa. Deus não tem nada a ver com isso. Nada a ver com isso. Para aquilo que Deus chamou Moisés, nunca foi um peso. Você nunca vai ver Moisés cansado, afadigado,
desesperado sobre aquilo que Deus colocou sobre ele. E olha que ele enfrentou o Faraó e a serpente dos magos, ele enfrentou as 10 pragas, ele enfrentou coisas muito maiores do que administrar conflito do povo. E os conflitos do povo, que eram muito menores, estavam acabando com ele. Por quê? Quando você assume um fardo que não vem do Senhor, ele é pesado. Agora, o jugo, o fardo do Senhor Jesus, ele é leve. Por isso que o desafio que Moisés enfrentou contra Faraó parece ser muito maior. Mas se você pudesse voltar no tempo e perguntar para Moisés, ele ia falar, aquilo ali foi fichinha perto do que eu fiz lá no deserto. Porque enquanto você está sendo provado por Deus, você suporta, você administra, você consegue vencer. Depende só da sua fidelidade. Agora, quando você assume uma responsabilidade que não é sua, que você não foi levantado e nem capacitado por Deus, é ali que você vai naufragar. É ali que você vai espanar. É ali que você realmente vai ser afadigado e destruído. Por isso que, cumprindo o ministério que o Senhor nos levantou sendo provado e aprovado, nós vamos criar musculatura para suportar aquilo a qual o Senhor vai nos conceder como responsabilidade. Se assumirmos outra responsabilidade, Deus não tem parte com isso. Estamos compreendendo? Alguém tem alguma dúvida sobre isso que nós estamos falando? Quer fazer alguma pergunta?